Lei Antitortura, Lei nº 9.455 de 97, parte 2. Fala pessoal, boas-vindas a mais uma revisão de alto rendimento aqui no canal Legislação de Elite. O nosso objetivo hoje é bem direto: destrinchar sistematicamente essa legislação e blindar a sua pontuação nas provas. A gente vai focar com força total em todos os artigos essenciais para as carreiras públicas, garantindo que absolutamente nenhum detalhe passe despercebido, viu? A ideia aqui é avançar direto ao ponto. Essa nossa análise foi desenhada milimetricamente para expor como os examinadores tentam embaralhar a nossa cabeça com aquelas nuances jurídicas da lei antitortura. A missão é te dar as ferramentas mentais para antecipar qualquer armadilha na hora do exame. Afinal, a gente sabe que são esses detalhes que definem a diferença entre acertar ou errar a questão. Então, o nosso roteiro de hoje está bem amarrado. Vamos passar pela base e os conceitos fundamentais, a regra dos 2 R's na tortura discriminatória, a tortura-castigo e o conceito de gap, a modalidade equiparada lá no parágrafo 1º. E depois a gente fecha com casos práticos, jurisprudência e, claro, aquelas pegadinhas clássicas. Vamos lá? Ponto 1. Base e conceitos fundamentais. Para a gente começar a ancorar os estudos na Lei 9.455, é crucial entender que o fio condutor de todas as modalidades desse crime é um só: submeter alguém a sofrimento, seja físico ou mental. E lembrando, é uma ação penal pública e incondicionada, com pena base de 2 a 8 anos de reclusão para os casos principais. Quando a gente coloca as modalidades lado a lado, as diferenças saltam aos olhos. Na tortura discriminatória, a vítima pode ser qualquer pessoa. Já na tortura-castigo, a lei exige um vínculo específico entre o autor e a vítima. E na modalidade equiparada, a vítima precisa ser estritamente qualificada. A exigência ou não da palavra intenso para classificar o sofrimento e a necessidade de um dolo específico mudam conforme o crime. E é exatamente esse mapeamento mental que vai garantir a aprovação. Passando para o ponto 2, tortura discriminatória, e a famosa regra dos 2 R's. Fazendo um checklist bem objetivo dessa modalidade, a gente percebe que a tipificação exige constranger alguém usando violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Mas olha o destaque aqui, e isso cai muito em prova: a lei não exige a palavra intenso para caracterizar o sofrimento nessa modalidade, não precisa ser intenso. Além disso, tem o dolo específico: o crime tem que acontecer exclusivamente por discriminação racial ou religiosa. A pena se mantém ali nos 2 a 8 anos de reclusão. E aqui mora uma daquelas cascas de banana que as bancas adoram. Presta atenção nessa comparação. A lei de racismo, a 7.716, é super ampla. Ela abrange cor, raça, religião, etnia, procedência nacional e, como o Supremo Tribunal Federal já decidiu, inclui também a homofobia e a transfobia. Agora, a tortura discriminatória não. Ela é estrita. Aplica-se apenas a regra dos 2 R's, discriminação racial ou religiosa. O STF não jogou outras formas de discriminação para dentro da lei de tortura. É uma distinção sutil, mas absolutamente vital para o seu gabarito. Tópico 3. Tortura, castigo e a sigla GAP. Memoriza essa sigla de uma vez por todas: GAP. Guarda, autoridade ou poder. Essa relação de superioridade pode ser tanto de natureza pública, como no caso de um agente do Estado, quanto de natureza privada, no ambiente doméstico ou de trabalho, por exemplo. Sem a presença dessa dinâmica do GAP, exercida pelo agente sobre a vítima, é juridicamente impossível classificar qualquer ato violento como tortura-castigo. Faltou o GAP, não é esse crime. E esse checklist traz a nossa segunda maior armadilha: a tortura-castigo precisa do GAP, precisa da violência ou ameaça, precisa da finalidade específica de punir ou prevenir algo, mas o detalhe de ouro é o resultado obrigatório. O sofrimento físico ou mental tem que ser intenso. É isso mesmo, a palavra tem peso. Se o enunciado omitir o sofrimento intenso ou se não tiver o GAP, não marque tortura-castigo. Ah, e vale lembrar, o crime se consuma no momento exato em que ocorre esse sofrimento intenso e sim admite a forma tentada. Vamos para o ponto 4, a modalidade equiparada prevista no parágrafo 1º. Nessa modalidade, as regras do jogo mudam bastante. O foco vai todo para o status da vítima. Ela obrigatoriamente tem que ser uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. É uma vítima qualificada. E olha que interessante, aqui a lei não exige o termo intenso, não exige que haja violência ou grave ameaça, e nem mesmo um dolo específico, aquele especial fim de agir. Basicamente, basta a conduta ilícita de submeter essa pessoa que já está presa a um sofrimento, utilizando um ato não previsto em lei.
Mas muita calma nessa hora ao ler o caso prático na prova. Se o sofrimento sentido pela pessoa presa for uma consequência direta e estrita de uma medida legal, como, por exemplo, o uso totalmente justificado e necessário de algemas dentro das regras, isso simplesmente anula qualquer tipificação de tortura pelo parágrafo 1º. Como a própria doutrina deixa claro, isso, por si só, não é tortura. Ponto 5. Casos práticos e jurisprudência. Como isso aparece no seu caderno de questões? Imagina a seguinte cena, um caso super clássico para testar a aplicação daquela nossa regra do gap no ambiente privado. Uma babá ameaça gravemente uma criança, causando um intenso sofrimento mental, com o objetivo claro de punir um mau comportamento. A pergunta que as bancas adoram fazer é: estaríamos diante de um simples caso de maus tratos? A resposta é não. O enquadramento jurídico aqui é inquestionável. Por ser a babá, existe a figura da autoridade e do poder momentâneo, configurando perfeitamente o nosso gap, e olha os outros requisitos presentes. Houve grave ameaça, o sofrimento mental foi descrito como intenso e a intenção era aplicar um castigo. O checklist da tortura-castigo foi todinho preenchido. Então, se a assertiva disser que foi só maus tratos, pode marcar errado sem medo. Avançando para outro cenário que despenca nas provas. Esse traz uma jurisprudência quentíssima do STJ de 2023, o famoso caso da mãe. Uma genitora submete a própria filha a um intenso sofrimento físico com a intenção de castigo. O crime base é tortura-castigo, mas o pulo do gato processual é: o juiz pode aumentar a pena usando a agravante genérica de crime cometido contra a descendente? Ou isso seria o famoso bis in idem, punir a pessoa 2 vezes pela mesma coisa? O Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo em 2023, é corretíssimo aplicar a agravante. O STJ decidiu que não existe dupla penalização nesse caso. Por quê? Porque os motivos legais são completamente diferentes. O crime base, a tortura-castigo, se sustenta naquela relação de guarda, autoridade ou poder, o GAP. Já a agravante lá do Código Penal existe pura e simplesmente pela condição da vítima, que no caso é ser descendente do autor. São coisas distintas. Tópico 6, entrando na reta final da nossa revisão, as pegadinhas mais comuns. Primeiro grande delírio que a banca tenta empurrar para o candidato, a ideia de tortura-castigo entre marido e esposa. Se a questão contar uma historinha de violência do marido contra a esposa para fins de castigo e disser que isso é tortura-castigo, fuja, o gabarito é errado. Por quê? Porque no direito moderno, a relação conjugal não carrega mais aquela dinâmica hierárquica exigida pelo GAP. Pode ser lesão corporal, pode ser violência doméstica baseada na Lei Maria da Penha, mas tecnicamente falta o pressuposto de guarda, poder ou autoridade. Segunda pegadinha, agora focada na área de processo penal. As bancas amam afirmar que o exame de corpo de delito é um requisito absoluto e indispensável para qualquer condenação por tortura. Isso é falso. Se a tortura resulta só em sofrimento mental, convenhamos, não tem como analisar fisicamente. Não há vestígio material. Portanto, nesses casos específicos, o exame de corpo de delito é totalmente prescindível, ou seja, pode ser dispensado para o andamento do processo. Bora dar um print mental nesse checklist final para não errar mais nada. É a sua salvaguarda para o dia da prova. Presta atenção. Não tenha motivação racial ou religiosa, a regra dos 2 R's, então não é tortura discriminatória. Não existe a relação de guarda, autoridade ou poder, então não é tortura-castigo. A questão não usou a palavra intenso para descrever o sofrimento, também descarta a tortura-castigo. E por fim, homofobia e transfobia se aplicam à lei de racismo, não entram aqui na lei de tortura. Fechado? E para deixar a mente bem afiada para os próximos estudos, fica aqui essa última armadilha, que é sobre competência. Tortura é crime comum. Mas e se policiais militares praticarem tortura dentro de uma instalação federal, tipo uma sede da Polícia Federal? De quem é a competência de julgamento? A jurisprudência aponta que, pelo fato do crime atingir instalações e interesses da União, a competência é puxada na hora para a Justiça Federal. Compreender essa lógica estrutural vai colocar você muito mais perto da aprovação. Pessoal, encerramos por aqui. Bons estudos e até a próxima análise.